Oi, gente, a paz seja convosco. Estamos com mais um programa Encontro de Fé. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho para que você seja notificado e possa receber os nossos conteúdos. Hoje daremos início a uma série que tem como título O Medo. Será uma série de 4 capítulos, ou seja, 4 elos, o qual vamos falar de medo. Mas talvez se nós perguntarmos para algumas pessoas e perguntar o que é medo, ela vai dizer que tem um sentimento, mas na verdade ela não sabe explicar o que é medo. E nós estamos vivendo esse tempo o qual as pessoas elas estão cheias de medo. Mas perguntando a você o que é medo, talvez você não tenha uma explicação. Então eu quero deixar para você esse significado. Medo é um estado emocional. Então, se alguém perguntar para você o que é medo, você vai dizer, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Então a gente pode ver que o medo, ele é algo emocional, é um sentimento emocional. E nós precisamos saber qual tipo de medo que nós estamos sentindo naquele momento. Qual tipo de medo que você tem hoje. O medo, ele tem duas faces. Ele tem a face positiva e a face negativa. Ou seja, o medo, ele tem dois lados. E nós precisamos identificar qual o lado que nós estamos vivendo. De repente você está vivendo a face negativa do medo, ou de repente você está vivendo a face positiva do medo. Então, para isso eu quero trazer alguns exemplos. Vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos em uma BR, estamos viajando e de repente vai em nossa frente um carro com a velocidade a qual não é a que nós estamos. Eu penso, ou você, em fazer a ultrapassagem. O meu carro, ele tem motor com potência suficiente, a pista também está livre para que eu possa fazer essa ultrapassagem. E de repente me vem aquele medo. Se a pista está livre e o meu carro ele tem potência suficiente, então nesse momento eu estou tendo medo negativo, porque tudo está livre para mim e mesmo assim eu estou com medo, já que tudo está favorável a mim. E quantas pessoas ela tem vivido esse medo, o medo negativo? Podemos trazer para outro lado. Essa pessoa ela foi casada e de repente ela viveu uma vida no casamento de derrota, de sofrimento, e ela não aguentou mais, se separou. E de repente agora a mente dela ficou, eu não quero mais casar, porque todos os homens só mudam de endereço, ou todas as mulheres também são iguais no caso dos homens. Esse é um sentimento, é um medo negativo. E quem disse para você que não vai dar certo? Quem disse para você que você não pode ser feliz? Então nós podemos ver que esse é a face do medo, a face negativa, e a face negativa do medo, negativa, ele acaba nos atrapalhando. Pois bem, para que nós possamos ter sucesso, é necessário que nós venhamos descobrir qual lado que nós estamos vivendo, qual lado do medo que nós estamos vivendo. É o medo positivo ou o medo negativo? Tantas pessoas, queridos, elas têm deixado de avançar porque elas têm sido paralisadas pelo medo negativo. Logicamente, o medo é uma sensação natural de todo ser humano tem um medo. E o medo positivo, ele é bom porque ele te livra do perigo. O medo positivo, ele deixa de você cair em derrota, mas o medo negativo, ele te leva para a derrota. Então, nós precisamos identificar qual medo que você está sentindo. Se você olhar para dentro de você agora, qual medo que você está sentindo? Então, você precisa fazer essa reflexão, porque se é o medo negativo, se é um medo sem causa, se é um medo sem razão, se é algo apenas da sua cabeça, da sua imaginação, então isso vai te atrapalhar. Então, todo ser humano precisa descobrir qual é o tipo de medo que ele está sentindo, se é o positivo ou o negativo. E essa sensação inicial dispara uma resposta fisiológica em nosso organismo, que libera hormônios, aleluia, do estresse, adrenalina, cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Então o medo ele tem essas duas faces.
De repente, se o medo é negativo, ele está impedindo de você avançar. Se o medo é positivo, talvez ele está impedindo de você entrar em uma derrota. Então, ele tem as duas faces. E quando nós estamos com medo, há uma adrenalina. Isso mexe com a nossa estrutura. Isso mexe com o nosso organismo. E tantas pessoas, elas têm medo e de repente agora elas têm dor de barriga, elas têm dor de cabeça, elas entram em um estresse profundo. Pois bem, então nós precisamos definir qual medo que você está. Se é positivo, vale a pena você colocar o pé no freio. Se é negativo, você precisa passar por cima dele. Então, esse cortisol, ele nos prepara o indivíduo para ir para cima ou para fugir. E quando nós identificamos qual lado do medo que nós estamos vivendo, nós vamos ter essa oportunidade liberada pelo nosso próprio corpo, pelo nosso organismo, o qual nos prepara ou para a batalha ou para fugir. Por isso que é importante cada um de nós identificarmos qual o medo que nós estamos tendo. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos 16, a Bíblia vai dizer assim, Romanos 8,16, pois vocês não receberam um espírito um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Então nós precisamos identificar qual o tipo de medo que nós estamos sentindo no momento. Então, como nós falamos logo no início, o medo é um estado emocional. Ele vai surgir em resposta a algum perigo diante de você. Então, nós podemos ver, quando nós estamos diante de um perigo, esse é um medo positivo. Realmente nós temos medo e temos que nos livrar daquele perigo ali. Mas quando não há perigo algum e você está com medo, então esse é o medo negativo. E muitas vezes você está deixando de prosperar, você está deixando de avançar, porque você olha em volta a você, no teu físico não tem nenhum perigo. Você olha em volta a você, não tem nada que te impeça. E às vezes muitas pessoas elas ficam a dizer, eu vou fazer a faculdade, mas eu não sei se eu vou, se quando eu terminar a faculdade eu vou conseguir o emprego que eu quero, ou de repente eu vou fazer a faculdade e vou perder o dinheiro e vou continuar com a mesma vida. Esse é o medo negativo, você precisa fazer. Esse é um medo negativo, você precisa passar por cima dele. Esse é um medo do seu emocional, é algo da sua consciência e mais nada. Então você precisa avançar. O medo é lógico que é uma sensação que todo ser humano tem, mas nós precisamos ver o que o medo está fazendo com cada um de nós, o que o medo está fazendo com você. Então é natural que você pense, é negativo ou positivo? Se for negativo, você deve passar por cima. Se for positivo, você ir além. Você pode ir além. A Bíblia está cheio de versículos nos dizendo, não tenha medo, eu estou contigo. Muitos versículos há na Bíblia que nos garante e nos diz, não tenha medo. E quando Deus diz não tem medo, é porque Ele está conosco. E Deus não nos fez com espírito de covardia. Portanto, não tenha medo. Deus, Ele está com você. Voltando, analise qual o medo que você está tendo. Lembrando que ele tem duas faces, a positiva e a negativa. O conselho para você, se é negativo, passa por cima. Se é positivo, pé no freio. Pense, porque Deus, Ele tem uma solução para a tua vida. E esse medo vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E nós ficamos com esse capítulo por aqui. Mas no próximo programa haverá mais um elo sobre o medo. Hoje foi apenas a abertura te explicando o que é medo. Nos próximos capítulos, ou no próximo elo, eu vou me aprofundar mais com você a respeito do medo. Então, não tenha medo, Deus está com você. E até o próximo elo, até o próximo programa. Deus te abençoe.